Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Paranaíba. Estamos de volta aqui no Política Cruzada e neste domingo vamos falar de matemática. É verdade, né? As despesas estão aumentando, as receitas diminuindo e as contas públicas estão ficando cada vez mais apertadas. E é essa matemática rígida que tem passado também o município de Uberlândia, assim como muitos outros municípios brasileiros. É sobre este assunto que nós estamos recebendo aqui a equipe econômica do prefeito Gilmar Machado. Aqui ao meu lado direito, o secretário municipal de Finanças, Carlos Diniz, e do meu lado esquerdo, o secretário municipal de Gestão Estratégica, Ciência e Tecnologia, Vitorino Alves da Silva. Vitorino, muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, Carlos, obrigado pela presença. Bom dia a todos. Bom, vamos começar falando de orçamento. A peça orçamentária do município para 2016 já foi enviada para a Câmara Municipal, motivo de discussão, inclusive a Prefeitura, assim como manda a lei, né, fez uma audiência pública no final do mês passado e a peça foi enviada. Bom, um reajuste de cerca de 14,5% do que estava previsto para este ano. Este ano foi previsto uma receita de 2 bilhões e 100 milhões. Então, 2 bilhões e 100 milhões. A pergunta é, Vitorino, essa estimativa de receita para 2015 vai ser cumprida? É a estimativa que nós temos nesse momento, acreditamos nela. Foi uma estimativa com bastante critério, até porque o ano de 2016 é o último ano da gestão municipal. Tem alguns critérios pela lei de responsabilidade fiscal que nós temos que seguir de forma bastante rigorosa. E o que nós fizemos foi acompanhar os índices de inflação, recuperação da economia, que se espera, que se aguarda, todos nós, né, não só o poder público, mas a própria sociedade, para o ano de 2016. Também a questão da inflação e atualizamos algumas receitas e principalmente as operações de crédito, que são as obras da Prefeitura que estão em andamento. Quando você fala em operações de crédito, para o nosso público telespectador entender, o que significam as operações de crédito? São empréstimos que a Prefeitura recebe? O que é isso? É isso mesmo. Às vezes isso acontece na nossa vida, acontece também no poder público, são investimentos de muito volume de recursos muito elevado. O município não tem disponibilidade própria, imediata, de fazer aqueles investimentos. Então o município se propõe a fazer uma operação de crédito, a contratar um empréstimo que vai ser quitado ao longo do tempo. Então, prefeitos anteriores fizeram isso, nós estamos fazendo a nossa gestão, outros prefeitos com certeza o farão, isso é uma prática do setor público. O que é importante é você ver que o município tem essa capacidade de financiamento. E as obras que nós estamos fazendo são para o futuro da cidade. É o corredor de transporte, é a nova obra de captação d'água, né, a questão da água está aí evidente no país como um todo, e também o programa de modernização do município, tanto na área tributária como na área também da saúde e da educação. Então, esses valores de investimentos, eles entram no caixa do município como receita? Eles entram como receita, vão pagar, vão financiar as ações dessas obras. Isso. O município, num primeiro momento, também tem contrapartida, que é um percentual desse financiamento, desse empréstimo, e depois ele vai ser pago aí entre 15 e 20 anos, de acordo com a operação, com o processo de financiamento. Carlos, 2 bilhões e 100 milhões de reais era a previsão para 2015. Quanto que nós devemos fechar o ano, mais ou menos? Como o Vitorino adiantou, boa parte desse orçamento ele era oriundo, ou a perspectiva dele oriundo de operações de crédito. Algumas dessas operações não entraram como foi pensado o ano atrasado. Por exemplo, o PIMAT, que falou que é a modernização da Prefeitura, vai começar de fato nesse próximo ano. Então houve esse atraso e ela foi jogada, digamos, para o ano que vem. Então, em termos de receita mesmo, a queda, o Uberlândia sofreu uma queda tão drástica como aconteceu com o Brasil inteiro. Ela foi localizada em cima principalmente das receitas transferidas e ICMS. As receitas próprias nossas, que é ISS, TBI e outras, essas reagiram positivamente. As receitas transferidas a que o senhor se refere são aquelas que são repassadas do governo estadual, governo federal, para o orçamento do município, é isso? Exato. E as receitas próprias são os impostos municipais. Tributários, principalmente. Tivemos crescimento das receitas próprias? Sim, o ISS, por exemplo, se você comparar com 2012, o último ano do outro governo, ele saiu em termos de valores atuais,
ele saiu nesses primeiros meses do ano, saiu de 188 milhões para 225 que estamos apurando agora. Então, um crescimento relativamente saudável. E quanto que foi a queda das receitas transferidas? Elas, em termos nominais, está em torno de 6,7%. 6,7%, mais propriamente do Estado ou da União? A principal receita que a gente tem nesse caso é oriunda do ICMS. Então essa aí sofreu o maior baque. Sendo que nos últimos 2 meses, o Fundo de Participação do município também acumulou duas quedas sucessivas muito grandes. A gente percebe, os municípios pequenos, Vitorino, eles dependem muito desse FPM. Sim. Os pequenos municípios, eles sobrevivem com o FPM, a Fundo de Participação dos Municípios. Qual que é o impacto do FPM para o orçamento de Uberlândia? Para o orçamento de Uberlândia, considerando o porte do município, não é um impacto tão importante. Como o secretário Carlos disse, a nossa principal fonte de receita é a transferência de ICMS, né? A proporção que todo município tem no direito do imposto estadual. 25% volta para o município de origem, segundo algumas regras, né? E o que acontece? O ICMS, ele acompanha bastante a atividade econômica. E como todos estão cientes, nós estamos no momento do ano passado, principalmente no decorrer desse ano, com a queda do crescimento econômico, do nível de venda. Então, isso afetou a arrecadação de ICMS e isso, então, afeta a transferência para o município. 1/3 da nossa receita é ICMS, então é isso que alcança, né, que traz as questões mais importantes para o município de Uberlândia. Para os municípios menores é o desempenho do FPM. Aproveitando o ICMS, nós tivemos um movimento aqui de empresários, associação comercial, representatividade de classe, inclusive, depois daquela decisão do governador Fernando Pimentel de alterar digamos que o benefício, né, do ICMS para os atacadistas, e isso iria impactar aqui. O governo municipal teme que possa ocorrer uma debandada dos atacadistas caso essa decisão do governo estadual se confirme, e aí a gente tem um prejuízo ainda maior, porque a situação já não é boa. Imagine só se a gente perder grandes atacadistas, que são grandes investidores. Há esse temor? O governo, desde que isso surgiu, está pronto, né, está trabalhando, vamos dizer assim, de uma forma estratégica. O prefeito Gilmar Machado tem estado à frente desse processo e nós já temos a confiança com relação ao governador, isso também já foi passado aos empresários do Triângulo, do próprio Estado, de que essa mudança não se fará presente e que outros encaminhamentos estão sendo tomados. Então nós temos plena confiança que não será afetado o desempenho dessas atividades, dessas empresas tão importantes para o município de Uberlândia. Ô Carlos, a gente tem falado aqui bastante sobre a queda na arrecadação, diminuição de receita, etc. e tal. Quero saber o seguinte, vai dar para fechar no azul? O sistema que rege a ordem pública é o sistema de caixa. Ou seja, ele tem que fechar necessariamente no azul. Como o Vitorino falou anteriormente sobre o déficit orçamentário, nós temos que fazer toda a política, estamos fazendo já desde o início do ano, de exatamente equacionar as nossas despesas à receita provisionada. Então, fecharemos o ano no azul, sim. O que é a receita provisionada? É aquela que você tem em caixa realmente, você pode utilizar. Por exemplo? Por exemplo, hoje eu faço a conta do que entrou de ISS no dia 15 para cá. Então, minhas autorizações de gasto em cima daquilo que eu tenho lá para pagar. Entendi. Então, não tem como haver um descompasso. Eu posso ter que constranger, às vezes, algum tipo de gasto, certo? Reduzir hora extra, como nós fizemos, diminuir o uso de papel, melhoria na máquina como um todo, principalmente naquilo que é custeio, certo? E isso aí reflete, por exemplo, em economia, que me permite, dessa forma, dar as contrapartidas dos investimentos que a Prefeitura está fazendo. Do ponto de vista estratégico, Vitorino, quais foram, ele já mencionou aqui, o Carlos mencionou algumas das medidas que o governo fez para tentar diminuir os custos. O que o governo tem feito para tentar diminuir o custo do município? Pois o governo, desde o seu início, mas de forma mais forte agora, nesse terceiro ano, por evidência aí da própria resultado da crise, dos resultados da Receita, ele tem feito ações de gestão cotidianas, né? E acompanhamento e estabelecimento de metas de desempenho.
para o conjunto das secretarias e principalmente para as atividades que nós dizemos dentro da prefeitura, não as atividades fins junto à população. E nós temos então buscado ações de economicidade, então renegociação de contratos, né? Discutindo reajuste de contratos, reduzindo quantitativos de contratos, para que nós tenhamos realmente uma garantia de que esse equilíbrio vai ser alcançado, de que esse equilíbrio não corre risco e também que você possa continuar tendo uma prestação de serviço adequada à população, né? É óbvio que é um processo que você constrói um planejamento, você desenvolve as ações e você tem que permanentemente acompanhá-las. É isso que nós temos feito com muito mais vigor, com muito mais dedicação no decorrer desse ano. Recentemente nós tivemos a notícia de que alguns projetos da Prefeitura, sobretudo da Secretaria Municipal de Saúde, que para a construção de novas unidades básicas de saúde, eles não iriam continuar exatamente por falta de dinheiro. A Prefeitura não tinha o dinheiro para dar a contrapartida e aí teve que devolver o dinheiro para o governo federal. Isso também está dentro aí desse pacote de contenção, quer dizer, não teve o dinheiro, aqui não vai dar a contrapartida mais. Mas vocês pensam em buscar esses recursos ainda de volta ou já é coisa que, contrapartida, agora a gente vai ter que pensar duas vezes, porque não está tendo dinheiro. Isso, como é que vocês estão trabalhando com isso? Isso justamente sim, isso dentro do plano geral da Prefeitura para a área da saúde, nós já fizemos um investimento muito significativo na expansão, seja das equipes de saúde da família, seja dos PSFs, seja também das equipes odontológicas. Então nós entendemos que do ponto de vista de cobertura do município e do que é factível fazer numa gestão de 4 anos, nós já fizemos uma grande caminhada. E nós estamos complementando essa caminhada na área que nós temos de prioridade também, que são as UPAs, né, e o próprio SAMU. Então, dentro do plano geral, nós vimos que essa área nós já fizemos o bastante e nós precisamos completar com essas outras duas que eu fiz referência. Então, esse é o planejamento estratégico da Prefeitura em ação. Nós tivemos que fazer essa ação com relação a esse recurso, porque esse recurso também já estava com a Prefeitura de Uberlândia há mais de 3, 4 anos. Então, fechava um ciclo orçamentário em que a União exigiu que ou que a gente se manifestasse ou teríamos que retornar o recurso. Então, nesse momento, considerando esse quadro e que o ano que vem, como eu disse, encerra o mandato e tem a lei de responsabilidade fiscal, então não nos restou alternativa a não ser indicar a União, que isso é importante para o município, mas que nesse momento nós não tínhamos como receber esses recursos, porque depois eles teriam a contrapartida e a consequência também da manutenção. Então, o planejamento das ações de saúde, elas compreendem, dentro do que foi o compromisso do prefeito Gilmar Machado, agora nós temos a plenitude das ações realizadas, com inclusive a questão do SAMU e das UPAs. Tá certo. Olha, nós vamos a um pequeno intervalo comercial. Na volta, a gente volta a falar aqui com o secretário Vitorino Alves da Silva, também secretário Carlos Diniz, sobre a questão econômica do município. E na volta nós vamos falar, inclusive, sobre o que o governo tem feito para aumentar a arrecadação, aumentar as receitas. Já que o problema é dinheiro, quais são as estratégias que estão sendo pensadas? Será que vem aumento de imposto municipal por aí? Bom, é daqui a pouco, no próximo bloco, aqui no Política Cruzada. É um minuto só, nós voltamos já.